tarde, pessoal. Boa tarde. Então, hoje a gente vai partilhar mais um tema da nossa escola de formação missionária, que é a obediência. Certo? Primeira coisa que nos vem é por que obedecer? Mas por que eu vou obedecer? Não é? Eu acho que é normal vir esse questionamento. Vale a pena obedecer? Por quê? Para quê? Qual o sentido disso? Qual é a razão disso? Por que eu preciso obedecer? Quando eu entendo que Deus me ama mais do que eu mesmo me amo, tudo então começa a fazer sentido. Quando eu entendo que Deus me conhece mais do que eu mesmo sou capaz de me conhecer, então tudo passa a fazer sentido. Quando eu entendo que Deus sabe tudo a meu respeito, tudo. Ele sabe as minhas capacidades, os dons, os talentos, coisas que eu ainda não sei. Deus sabe as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, as minhas dores. Ele sabe aonde eu posso cair, Ele sabe aonde eu posso errar, mas Ele sabe aonde pode dar certo, Ele sabe o que vai acontecer. E eu sei que Ele me ama mais do que eu sou capaz de me amar. Então, depois disso, a pergunta agora, na verdade, é: como não obedecer a Deus? O que talvez era para que obedecer a Deus, por que obedecer a Deus? A pergunta agora é: como pode não obedecer a Deus? Como se pode não obedecer a Deus? Como é possível? Se nós estamos falando de um amigo que nos conhece mais do que qualquer pessoa e que nos ama mais do que qualquer pessoa, e simplesmente esse amigo é Deus, é o seu Criador, é o Criador da existência humana, Criador da terra, do céu e do mar, aquele de onde você veio e para onde você vai voltar. O tempo aqui na terra é passageiro, rápido, curto, e esse corpo vira pó muito rápido. O que fazer durante esse período tão curto e tão rápido, diante da nossa existência que é tão longa, se não obedecer àquele que é o nosso Criador? Então a primeira coisa que nós devemos cultivar dentro de nós, e que precisa ficar muito clara, porque de fato é o sentido, é que nós temos um Deus amoroso, um Deus que nos ama profundamente, um Deus que nos conhece profundamente, e que tudo que Ele disser, tudo que Ele direcionar, tudo que Ele ordenar, tudo que Ele apontar, é para o meu bem. Muitas vezes eu não vou entender, muitas vezes eu posso não entender, a minha razão humana pode não entender, mas exatamente porque eu sei que Deus entende muito mais do que eu, porque Deus sabe muito mais do que eu, porque Deus me ama muito mais do que eu, é impossível não obedecer o seu chamado, a sua voz, a sua palavra de ordem, o seu direcionamento. E aí depois, segundo ponto, eu amo a Deus. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu coração arde de desejo, a minha alma arde de desejo de fazer a vontade de Deus. Porque quando eu vou mergulhando na graça de me deixar ser amado por Ele, eu vou o amando. E eu quero amá-lo. E eu quero amá-lo.
Então meu coração arde de desejo de amá-lo através da minha vida. Uma vida que responde aos seus apelos. Uma vida que responde à sua vontade. Quando ele diz: a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Veja como Deus deseja que você faça a vontade de Deus. Por quê? Por que Ele deseja que você faça aquilo que Ele te indica, aquilo que Ele te ilumina, aquilo que Ele te direciona? Por amor a você, por um amor ardente a você, por um amor capaz de tudo por você. É por isso que Ele quer tanto que você obedeça. É por isso que Ele quer tanto que você siga a sua voz, os seus direcionamentos. É por amor a você, não é por amor a Ele. Não é porque isso vai satisfazer algo em Deus, que você obedece a Ele. Meu Deus, é única e exclusivamente por amor a você, por um amor imensurável a você, por um amor extraordinário a você, por um amor inexplicável a você. É por isso que Ele deseja tanto que você faça a vontade dEle. E aí, quando eu vou entendendo isso, eu vou o amando. Porque aquele que se deixa ser amado é impossível não amar. Deus me ama, eu sou capaz de amar. Agora, eu preciso me fazer uma pergunta. Eu realmente me deixo ser amado? O que é que eu estou fazendo na escola de formação missionária? Aqui, na Casa São Francisco, no céu, aí, em tantas outras casas do Lumen, que você que está na experiência da escola missionária, está vivendo uma experiência aí missionária, de serviço. Que experiência é essa que você está fazendo? Você escutou o chamado de Deus, porque só faz sentido se você estiver escutando um chamado de Deus, É exatamente aquilo que nós conversávamos sobre aqueles irmãos de um dos sítios que a gente foi visitar esses dias, que todos eles falaram sobre a gratidão, que eles são muito gratos ao Lumen, e que eles não veem a hora de vir para cá, porque agora eles precisam, em forma de gratidão ao Lumen, eles precisam servir, e a gente disse: está tudo errado, com o Lumen vocês não devem nada, é um amor gratuito que não espera nem o seu obrigado, quanto mais a sua vida em oferta. Agora Deus está lhe chamando, aí muda tudo. Deus está lhe chamando, é um chamado de Deus. Aí sim, não é fuga com medo de cair. Eu não sei se a sua humanidade talvez pensa isso, mas não pode ser fuga com medo de cair. Às vezes eu já escutei o irmão dizendo assim: não, eu vou ficar na Lumen o resto da minha vida, porque eu não quero voltar para a vida velha. Está errado. Ele tem que ficar se ele escutar um chamado de Deus. Chamado de Deus. O chamado de Deus que mostra isso que Deus quer para mim. É um chamado de Deus. É isso que Ele quer para mim. Ele está me chamando. Como Ele chamou João, André, Natanael, Bartolomeu. Ele está me chamando. Eu estou escutando a sua voz. Existe um chamado de Deus. E nada pode ser mais importante do que um chamado de Deus. Exatamente por aquilo que nós falávamos no início. Porque não tem ninguém que nos ama mais do que Ele. E se Ele está lhe chamando, como não corresponder? Como não segui-lo? Como não confiar nessa voz tão amorosa que fala com você? Como não confiar em Deus? Tudo vai passar, todas as coisas vão passar. Nós voltaremos para Ele. Para Ele. E aí nós escutamos a nossa voz, a sua voz. Obedecemos, seguimos a sua voz. Que graça! Mas eu estou me deixando ser amado por Ele.
eu estou fazendo uma experiência de amor. Aí onde eu estou servindo, onde eu estou fazendo essa experiência da escola de formação missionária, eu estou vivendo uma experiência de amor. De me deixar ser amado por aquele que me escolheu. De me deixar ser amado por aquele que olhou para mim e que cuida de mim todos os dias, que todos os dias fala comigo, que todos os dias cuida, que todos os instantes está cuidando de mim. E aí eu coloco a minha vida nas suas mãos, porque eu confio nele. As rédeas da minha vida já não estão mais comigo. É ele quem conduz a minha vida, é ele quem direciona a minha vida, porque ele me ama e eu o amo. Então existe uma experiência sincera de amor aqui. Uma experiência sincera de amor aqui. A sua experiência de amor é com Deus. Lumen é apenas um instrumento que Deus colocou no caminho. Mas a sua experiência de amor é com Deus. É com Cristo. É com Ele que todos os dias você escuta. E você responde. E você sabe que Ele está conduzindo a sua vida. Até os momentos difíceis, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que tem acontecido está sob a condução de Deus, a permissão de Deus, a graça de Deus. E aí depois, os frutos dessa experiência de amor. Quando eu estou concretamente nessa escola de formação missionária, vivendo uma experiência de amor com o meu amado, eu posso perceber os frutos dessa experiência. Os frutos que vão sendo gerados em mim, que não são promessas. Muitas vezes a gente escuta por aí que não tem nada a ver com o Evangelho. Venha para cá e pare de sofrer, e você vai ganhar isso, e Deus vai multiplicar não sei o que, e você vai ganhar mais não sei o que, e você vai parar de sofrer, e você vai... Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus, quando chamou os apóstolos, ele não ficou fazendo promessa nenhuma. Ele só disse assim: vem e segue-me. Vem e segue-me. E aqueles que faziam experiência de amor com ele, que percebiam o chamado de Deus, que escutaram: Deus me chamou pelo nome, olhou nos meus olhos, me escolheu, me resgatou, e eu quero agora estar com Ele, e eu quero agora segui-lo. Quem vive essa experiência de amor autêntica, essa experiência de amor sincera, começa a testemunhar os frutos dessa experiência, os frutos interiores, de alguém que não é mais o mesmo de ontem, que não é mais o mesmo de anteontem, que não é mais o mesmo da semana passada, que já não é mais o mesmo do mês passado, e que já não é mais o mesmo do ano passado, que todos os dias vai se assemelhando mais a Cristo. E as pessoas vão olhando para você e vão vendo Cristo, vão vendo o olhar de Cristo, vão escutando a voz de Cristo, vão sentindo o abraço de Cristo. E as pessoas têm sede de Cristo. E porque você vive uma experiência de amor com Cristo, você transborda esse amor de Cristo. E aí você começa a perceber os frutos dessa obediência, os frutos dessa experiência autêntica que você tem vivido. Mas claro, se você está vivendo uma outra coisa, que é deixar o tempo passar para ver no que dá, deixa o tempo passar para ver o que dá, o que vai acontecer. Vamos empurrando com a barriga aqui, para ver se aparece alguma coisa aí. Isso não é uma experiência de amor. Você não entendeu ainda. Não que eu esteja falando que todos que estão na escola missionária, todos que estão aí em outras casas, em outras cidades, na escola missionária, serão chamados
para toda a vida numa experiência de comunidade de vida. E isso nem nos interessa, nem nos cabe agora fazer o discernimento. O que nos interessa agora é o hoje. A gente sempre fica muito preso ao passado e ao futuro. Sempre muito preso ao passado e ao futuro. A gente fica ruminando o passado. Ruminar, você sabe o que é, né? Você fica trazendo de volta, fica trazendo de volta, fica trazendo de volta. E você fica ruminando o passado, as coisas que você fez, as coisas que você deixou de fazer, o sofrimento que você causou para as pessoas que você ama, e as suas omissões, e as suas faltas, e os seus pecados. E você fica ruminando o passado. Os seus ressentimentos, as suas mágoas, aquilo que fizeram com aquela pessoa que você ama. Então aquela inimizade, aquela pessoa, aquela outra pessoa que te traiu, aquela que não confiou em você, aquela que te abandonou. Vez ou outra você vai trazendo aquelas coisas da vida velha e vai lembrando dos pecados. Então você fica ruminando o passado, esquece tudo isso. Esquece tudo isso. E fica também sofrendo sempre por antecipação. O que vai acontecer, o que está acontecendo, e lá fora, e aquelas pessoas, e não sei o que mais, e vai acontecer isso, e pode acontecer aquilo. Isso se chama a famosa ansiedade que a gente tanto escuta. É exatamente você ficar remoendo o passado e você sofrer por antecipação sobre o futuro. Viva o hoje. Viva o hoje. E sobre hoje? Como é que eu tenho vivido essa experiência sincera de amor? Porque hoje a vontade de Deus é eu estar aqui. Não interessa amanhã. Hoje a vontade de Deus é eu estar aqui. Eu estar aí, onde eu estou vivendo essa experiência. Mas como que eu estou vivendo essa experiência? Eu estou vivendo ela em plenitude. Porque a obediência é eu entender claramente o que eu estou fazendo. Porque eu estou respondendo a um chamado de Deus. Senão não é obediência. É outra coisa, eu estou fazendo a minha vontade. Porque eu achei melhor, porque eu tenho medo de cair, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Mas e Deus? Quando você sai do sítio de caminhada, né, ou quando você sai da sua casa, e você entra na experiência da escola de formação, é porque você escutou um chamado. No sítio, todo mundo tem que ter escutado um chamado? Não. Inclusive, as pessoas dos sítios podem ter outra religião, não tem problema. Ela só precisa, claro, participar da programação. Mas nos sítios, você não é obrigado a professar uma fé específica, a entender algo específico, não. Você está ali fazendo uma caminhada muito livre. Mas depois que acaba, e que você diz, eu não quero ir para Dom Bosco agora. Hoje, eu quero ir para a escola de formação missionária. Ou eu saio de casa e digo, eu quero viver uma experiência. É porque eu escutei um chamado, tem que ser, pessoal, não faz sentido. Senão você não entendeu o que é a escola de formação missionária. É um chamado de Deus. E aí eu começo a perceber os frutos. Porque a autenticidade da minha experiência, ela começa a transbordar em tantas outras pessoas. E é espiritual esses frutos, pessoal. Porque a gente sente a graça em você. A gente sente no seu olhar. E por sentir no seu olhar, nós bebemos da sua experiência. Eu, quando estou aqui olhando para vocês, eu consigo beber da sua experiência. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Mas eu consigo beber da... Quando a sua experiência ela é autêntica, quando existe uma experiência de amor com Deus, todas as pessoas que passam ao seu redor, elas são agraciadas por essa experiência. E muitas outras pessoas que nem passam ao seu redor.
Porque só em você obedecer a Deus, só em você viver aquilo que Deus te chama, estar na sua graça, realizar os seus planos, realizar a sua vontade, isso já vai transformando a humanidade. Transformando a humanidade. Silenciosamente, misteriosamente, a humanidade vai sendo transformada. Aqui eu não falo só dos frutos, porque você vai pregar, porque você vai testemunhar, porque você vai evangelizar, porque você vai cuidar do irmão que chega da rua, porque você vai pastorear alguém. Estou falando muito mais do que isso, muito mais do que as coisas que você faz. E sim, você vai fazer, sim, você vai evangelizar do seu jeito. Tem uns que gostam de testemunhar, tem uns que gostam de pregar, tem uns que gostam de servir no silêncio, tem uns que se ofertam em amor pelo outro. Mas muito mais do que o que você faz, aquilo que você é, tudo aquilo vai concorrendo para a construção do reino dos céus na face da terra. Tudo isso é espiritual. É espiritual. A gente costuma falar até dormindo, até o seu respirar. Ele vai culminando em graças. Porque você está em comunhão com Deus. É uma vida em comunhão com Deus. Que respira, que transpira. Que vive. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Até dormindo, Cristo está em mim. É Ele em mim. É Ele em mim. Que graça. Porque eu estou obedecendo a essa voz. Quantas coisas vão sendo geradas. A minha família, que talvez esteja longe, vai sendo alcançada pela minha fidelidade. Os meus vão sendo alcançados pela minha fidelidade. Muitas vezes nós não enxergamos com os nossos olhos, mas a graça de Deus está agindo. Deus está realizando o seu plano. Deus está realizando os seus sonhos. Deus está realizando os seus desígnios lá na sua casa, lá na vida dos seus filhos, dos seus pais. Deus está preparando um caminho e você está imerso nesses desígnios de Deus, e você está imerso nesses sonhos de Deus. Os projetos terrenos, eles já não fazem mais sentido. Os sonhos humanos, os projetos humanos, eles não fazem mais sentido, porque o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vou sentindo que a única coisa que de fato vai saciando a minha alma, a única coisa que de fato vai saciando o meu coração, é fazer a vontade de Deus. Um Deus amoroso, que sabe muito bem para onde está me conduzindo. E aí, é claro, infelizmente, existem as consequências da desobediência. A desobediência que começa com Adão e Eva. A desobediência deles gera o pecado original, gera morte. Os homens não morreriam se não fosse o pecado original. Os homens não morreriam. A desobediência gera morte. A desobediência gera morte. Gera primeiramente a minha morte interior. Porque Cristo já não vive mais em mim. Não porque Deus é castigador. Já que você desobedeceu, então agora cuide da sua vida, não. Mas no meu livre-arbítrio, na minha liberdade, eu escolho se eu quero que Ele esteja comigo ou não.
Deus não me obriga a estar com Ele. Eu não sou obrigado a estar com Ele. É uma decisão. É uma decisão. É você que decide, sou eu que decido se eu quero estar em Deus ou não. E Ele respeita a sua decisão. Ele respeita o seu livre-arbítrio. É o seu livre-arbítrio que Ele te deu por amor. E infelizmente, na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio, a desobediência gera morte. Nós não podemos imaginar. Não estou falando só porque você vai cair e porque... Muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Até porque não pode ser pelo medo que você segue a Cristo. Pessoal, não pode ser pelo medo que você segue a Cristo. É por amor. É porque Ele me conquistou. E sinceramente, de uma forma sincera, livre, autêntica, espontânea, de dentro para fora, eu quero corresponder a esse amor. Eu me deixei tanto ser amado. Mas fechando esse parêntese e voltando. Nós não podemos mentir que as consequências da nossa desobediência geram morte. Isso é o Evangelho. Nós não podemos anunciar aqui uma coisa que contraria o Evangelho. E essa é a verdade. A minha desobediência gera morte. Uma morte muito maior daquilo do que nós podemos ver. A gente pode falar aqui sobre os 30 convites que o Lumen tem para abrir uma casa. Sim, por aí. Por aí. Aí na semana passada, nós estávamos lá em João Pessoa, né, André? Nós estávamos lá em João Pessoa, e aí o Marcelo da Solange e a Solange do Marcelo estavam lá diante do arcebispo da Paraíba. E o Marcelo contou, há 4 anos atrás, Dom Delcio, eu estava nas ruas de Natal. A casa do Lumen em Natal é feminina. O Lumen me trouxe para cá, para João Pessoa. Fui acolhido há 4 anos atrás na casa Santa Teresa de Calcutá, a casa masculina aqui. E a Solange fala, eu estava nas ruas de João Pessoa. Fui levado, porque aqui a casa é masculina, fui levada para a casa São Felipe Neri em Natal, que é feminina. Se a casa Santa Teresa de Calcutá, se há 4 anos atrás o André e outros não saíssem de Fortaleza para abrir aquela casa não existiria. Onde estaria o Marcelo? Aonde estaria o Marcelo? Essa família, Marcelo Solange, existiria? Não. Deus teria dado um outro jeito? Não. Deus escolheu o Felipe para pegar o Marcelo nas ruas de Natal e levar ele para a casa Santa Teresa de Calcutá, que estava o André ofertando a sua vida lá. Se o Felipe não pega o Marcelo nas ruas de Natal e não existe o André ofertando a sua vida para que aquela casa fosse aberta em João Pessoa, aonde estaria o Marcelo? Não sei. Aqui não seria. Existiria um matrimônio com a Solange? Não. Eu estava no dia que a Solange chegou em Natal, no dia da inauguração da casa São Felipe Neri, há 4 anos atrás. Eu vi o estado da Solange. Eu sei que ela precisou ser muito amada. E se aquelas irmãs que saíram das ruas não estivessem também ofertado a sua vida junto com as outras jovens para estar naquela casa São Felipe Neri, a Solange também não estaria aqui. Quem é Solange? Quem é Marcelo? Quem são as 6.000 pessoas que foram acolhidas através do Com Deus Tem Jeito? Cada uma delas valeria tudo. Valeria tudo.
valeria tudo. Valeria tudo. Tudo. Quem foi o primeiro missionário na Casa Santa Terezinha? Foi o Leandro Maia? Quem? Wellington. João Batista. João Batista, que veio de Salvador, o que veio de João Pessoa. João Batista, que vem de João Pessoa e que vai para Salvador abrir a Casa Santa Terezinha, para que Rafael Amado, Adriano e muitos outros fossem acolhidos. Adriano não estaria aqui. Eu conheci o Adriano nos primeiros dias, não foi, Adriano? Por providência de Deus, eu fui na Santa Terezinha e a gente conversou ali na capelinha. A gente sentou no chão ali da capela e o Adriano tinha, sei lá, acho que 1 mês de caminhada. Eu não podia imaginar que 4 anos depois, por aí. Hã? Já passou dos 4. Eu não imaginava aquele dia naquela capelinha com um irmão recém-chegado, e mais de 4 anos depois ele ia estar aqui. Aí o que isso significa? Foi porque um irmão chamado João Batista, que hoje intercede por nós porque a vida dele foi salva, um dia obedeceu à voz de Deus. E ele está lá no céu esperando o Adriano. Porque a vida do Adriano gerou salvação na vida do João Batista. O João Batista está no céu porque existe o Adriano. O João Batista está no céu porque existe o Adriano. E o Adriano está aqui porque existe o João Batista. E um dia o Adriano vai estar no céu porque existem os irmãos que hoje ele ama. Vocês entendem a dimensão? Vocês entendem que nós não estamos brincando de ONG? A gente não está brincando de casinha de recuperação. É coisa séria. É coisa muito séria. Não é para quem está só querendo enxergar aqui o que passa. É para quem está enxergando muito além. Porque obedecer Deus é enxergar muito além. Muito além. Muito além. Muito além. Você não tem ideia do seu juízo particular, porque Deus é muito claro. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Vinde. Para os outros ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome, porque eu estava na rua e tu me acolhestes. Apartai-vos de mim, malditos, porque não me acolhestes, não me vistes, não olhastes para mim. Evangelho, Evangelho, Evangelho. Você não tem noção do que vai significar naquele dia você escutar: vinde bendito de meu Pai. E você vai naquele dia, só naquele dia, você vai enxergar todos os frutos dos seus filhos. Aí você vai ter noção do que significa obedecer à voz de Deus. É muito maior do que você possa imaginar. Muito maior do que você pode imaginar. Naquele dia, você vai entender. Hoje ainda não é possível, mas neste dia, é uma promessa do Evangelho. Nesse dia, você vai ser recebido por todas essas pessoas. Todas essas pessoas. E uma grande festa vai acontecer. Problema nenhum é maior do que isso. Tudo é muito pequeno comparado com isso. Tudo. Não importa qual seja o problema. Não importa qual seja a cruz, a dificuldade. Tudo isso é muito pequeno comparado com algo que eu não tenho nem palavras para dizer o que é.
Porque não tem palavras que possam mensurar o que significa isso. Depois, a obediência ela é concreta. Às vezes, nós podemos ser tentados de entender a obediência como uma coisa abstrata. É muito bonito a obediência, mas ela é concreta. É aquela parte do Evangelho que diz assim: Senhor, Senhor, mas nós pregamos no Teu nome, testemunhamos no Teu nome, evangelizamos no Teu nome. Não te conheço, que não fizestes a vontade do meu Pai. Não te conheço, que não fizestes a vontade do meu Pai. Mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sei o que, eu não sei. Não te conheço. Não te conheço. Porque não foi uma experiência sincera de amor comigo. Eu não te conheço. Você estava fazendo outras coisas ali. Você estava com medo de cair, você estava tentando fugir disso ou daquilo, você estava vivendo a sua vida ali. Mas uma experiência de amor comigo, nós não tivemos. Eu não te conheço. Eu não te conheço. A obediência ela é concreta. Ela é concreta, ela é real, ela é viva. Ela é viva. É todos os dias escutar o meu amado e todos os dias responder. Obediência concreta. Ela precisa muitas vezes doer em mim, porque a minha carne, ela muitas vezes ela quer buscar simplesmente o bem-estar, a tranquilidade, o prazer, o comodismo, mas a minha alma tem sede de muito mais. A carne que vai virar pó, mas a alma que é eterna. A alma tem sede de muito mais. A palavra obediência, ela vem da palavra obediere, que significa escutar. A obediência, ela só acontece se eu escuto a voz de Deus. Escutar a voz de Deus. Eu só consigo obedecer a Deus se eu tenho intimidade com Ele. Se eu não paro aqui. Se eu entro no ativismo aqui. E não paro de falar. Não escuto. Eu preciso escutar a voz de Deus. Escutar. Silenciar. E escutar a voz de Deus, que fala comigo através do Evangelho, que fala comigo na Santa Missa, que fala comigo na confissão, que fala comigo através da vida dos santos, que fala comigo através dos documentos da igreja, que fala comigo através do magistério da igreja, que fala comigo através das lideranças que Deus coloca na minha vida, que fala comigo através dos acontecimentos, que fala comigo no meu interior. Deus vai falando comigo. Deus vai falando comigo. Mas existem muitas vozes. Existe uma voz que me chama todo tempo a desistir dos planos de Deus. Porque se Deus quer uma coisa, é claro que o mal, ele quer o inverso do que Deus quer. É claro, o inimigo ele sempre vai querer o inverso do seu inimigo. O inimigo de Deus vai sempre desejar que você faça exatamente o contrário daquilo que Deus deseja que você faça. Porque o contrário de Deus, ele não ama você, mas ele odeia você. E o mais difícil é porque ele sabe quem você é, ele sabe os seus defeitos. Ele sabe aonde que ele te derruba. Ele sabe as suas fraquezas. E ele vai tentar que você faça o inverso daquilo que é a vontade de Deus para você. Então eu preciso entender que eu estou numa batalha espiritual. E sem vida de oração, eu não consigo. Eu não consigo.
Senhor. Como que eu vou identificar que é a voz de Deus? Se você estivesse aqui na porta dessa sala, e dentro da sala tivessem várias vozes falando ao mesmo tempo, talvez pense em alguém que você sempre escutou muito, a voz da sua mãe ou de alguém. Dentro daquela sala existem muitas vozes falando ao mesmo tempo. Mas se essa pessoa, talvez a sua mãe ou outra pessoa, aqui na vida você mais escutou, talvez na infância, na adolescência, uma voz, ela falasse dentro daquele quarto, e você estivesse escutando. Se a Marilene falasse, cara, você ia reconhecer a voz dela mesmo? Exatamente porque existe intimidade, que você escutou muitas vezes aquela voz. Muitas vezes aquela voz. Então, na hora que ela fala com você, você já sabe, aqui é Deus. Aqui é Deus falando comigo. Porque todos os dias eu escuto Ele falar comigo. Eu percebo a manifestação do seu amor nas pequenas coisas. Eu vou percebendo a forma de Deus se manifestar para mim. E eu vou tendo uma docilidade ao Espírito Santo. Opa, isso vem de Deus. Porque existe a sua voz que grita, como eu falei, a concupiscência da carne, o seu corpo que prefere o comodismo. Vamos sair da vida comunitária, a vida comunitária é muito dura, são muitas pessoas juntas, eu não suporto mais, é melhor sozinho, é melhor me isolando. Por que eu tenho que suportar tantas pessoas diferentes? Isso é difícil para mim, mais fácil é sozinho. Por que obedecer o Evangelho? Isso não é para mim. Mais fácil é o pecado mesmo. Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Existem as vozes das pessoas. Tem alguém aqui que, infelizmente, o inimigo pode falar do seu lado. Aquela pessoa que chega do seu lado e fala mal de outro, o inimigo. Aquela pessoa que chega do seu lado e evidencia o defeito de outro. Você viu aquele missionário como ele fica no celular? Você viu como aquele missionário ele não solta o celular? Demônio! Chega do seu lado e fala. Você viu como ele é? Você viu que ele não participa? Demônio! E aí você tem que identificar para você não absorver o que não vai construir nada para você, nada, não vai construir nada. Você vai se distanciar daquele irmão, você vai começar a julgar aquele irmão, você não sabe o que é que ele está fazendo. Às vezes a gente se coloca na posição de Deus. Não, eu entendo tudo muito bem. Eu entendo tudo muito bem e eu sei muito bem cada coisa. Ah, você sabe então todo o passado daquele irmão, você sabe o que foi que ele viveu, você sabe o que foi que ele sofreu, você sabe que por detrás de quem fere tem alguém ferido, você sabe tudo que ele passou na história dele, você sabe por que às vezes ele é assim. Ah, você então é um Deus que sabe tudo. Você sabe o que ele está digitando? Não sabe. Aí você já julga que ele está fazendo isso, que ele está fazendo aquilo, e aí vai para o lado do irmão. Então, identifique quando o demônio falar com você e se afaste. Como Jesus falou para Pedro: afasta-se de mim, Satanás. Você não precisa falar isso para o irmão, né? Mas você pode pensar: não é isso, não é isso. Aquela voz que te diz: olha, tem uma coisa aqui, tem um emprego aqui. Isso é chamado de Deus ou isso é uma armadilha? Aquela mulher que manda a mensagem: oi, isso é coisa de Deus ou não?
Pode ser de Deus, pode ser do inimigo. Você conhece uma árvore pelos frutos. Você conhece uma árvore pelos frutos. Sem vida de oração, sem vida sacramental, você não vai conseguir discernir quando é sua voz, voz dos homens, voz da sua família, voz da sua ex-mulher, voz do seu filho, voz da sua mãe, voz do seu pai, voz do seu irmão, voz do inimigo e voz de Deus. Somente a voz de Deus nós precisamos escutar. Somente a voz de Deus. Depois, não ter medo. Não ter medo. Não tenha medo. Anteontem o evangelho foi de Nicodemos. A gente partilhava. Jesus chama Nicodemos para segui-lo, né? Mas Nicodemos não vai. Ele dá um dinheiro ali para Jesus, para ajudar ali nas despesas da missão, mas vai embora. No dia seguinte ele volta para o local de partida e fica escondido, olhando Jesus, com o coração triste, porque não teve coragem de ir. Aí Jesus olha para ele e diz assim: ô Nicodemos, faltou tão pouco para você. Faltou tão pouco para você. Tão pouco. Você entrou na escola, você foi resgatado das ruas, você fez uma experiência com o meu amor, fez um despertar. Você perseverou todo o tempo da acolhida, o sítio de caminhada. Você foi para a escola de formação missionária, você perseverou, você recebeu formações, você serviu. Mas faltou tão pouco para você, que depois você desistiu de fazer a minha vontade. Deus me livre um dia no nosso juízo a gente escutar assim: faltou tão pouco para você vir para o céu, tão pouco. Mas infelizmente é o inferno. Mas faltou tão pouquinho, tão pouquinho. Foi aquele dia uma decisão que teria sido crucial na sua vida. Foi naquele dia uma decisão que você tomou ali no ímpeto.